a paz de Cristo para você. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, faça sempre parte da sua vida. Vamos dar sequência aos nossos estudos em cima de um tema bem importante, liturgias da Igreja Cristã. Vamos agora desenvolver a lição, o desenvolvimento da lição. É bem interessante nós estudarmos sempre a palavra de Deus, conhecer um pouquinho da história e a teologia do culto ao Senhor. Objetivo 1 da lição: explicar o que são os estudos litúrgicos e apontar sua utilidade para a igreja. O que são os estudos litúrgicos integrais? Os estudos litúrgicos não se limitam a entender a ordem do culto ou os rituais da igreja. Eles envolvem um olhar mais profundo. Aí vamos ver aqui sobre a forma como os cultos e rituais são estruturados, a história, como as liturgias evoluíram ao longo do tempo, a vida espiritual, como a liturgia fortalece a fé e a comunhão com Deus, a cultura, como diferentes épocas influenciaram e foram influenciadas pelas práticas litúrgicas. O culto, ele não pode ser uma formalidade, mas tem que ter todo passo a passo, tá vendo? A forma, a história, a vida espiritual, a cultura, enfim. Como que é bom estudar um pouco sobre a história e a teologia do culto ao Senhor. Ou seja, estudar a liturgia é estudar a própria caminhada da igreja ao longo dos séculos. Em Romanos 15:4, destaca que, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. A Bíblia é o livro mais antigo, porém o mais atualizado. Devemos entender que é o livro mais atual que existe, como diz o saudoso Billy Graham, que já partiu para a eternidade. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. É muito interessante nós aplicarmos a palavra de Deus no nosso coração. Por que esses estudos são importantes para a igreja? Muitas igrejas tratam a liturgia apenas como tradição ou costume, sem compreender seu real significado. Quanto à liturgia, olha que interessante. É bem compreendida ela. Quanto à liturgia, é bem compreendida ela. Evita que a adoração se torne formalismo vazio, ou seja, a adoração ela não pode ser formal, a adoração tem que ser espontânea, tem que ser do nosso espírito com Deus. Ajuda a manter a identidade da igreja sem perder sua relevância na cultura atual. Conduz a congregação a uma experiência mais profunda com Deus. A gente tem aqui um texto bíblico para destacar na primeira carta de Paulo aos Coríntios 14:40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Lógico, tem que ter equilíbrio, não pode fazer da igreja um clube, fazer da igreja um momento de bagunça. A igreja é a casa do Senhor. A liturgia é a história da igreja. Cada período da história teve sua forma de expressar a adoração. Igreja primitiva, cultos simples nas casas, ceia do Senhor, ensino dos apóstolos. Idade Média, rituais mais elaborados, cânticos litúrgicos e grandes catedrais. Reforma Protestante, resgate da pregação, ênfase na participação da congregação. Movimentos pentecostais, ênfase na espontaneidade e na experiência com o Espírito Santo.
Pergunta para a reflexão: a nossa igreja, valoriza apenas a tradição ou busca compreender a liturgia como um todo? O Evangelho de João 4, 23, 24: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. A liturgia precisa ser compreendida e vivida. Não basta seguir rituais, é preciso entender o propósito da liturgia. A verdadeira liturgia deve levar a igreja a uma vida de adoração autêntica e transformação espiritual. Quando compreendemos o significado da liturgia, deixamos de apenas assistir ao culto e passamos a viver o culto. O culto ele tem que ser vivido. Ele não pode ser formal. Eu vou chegar, 3 louvores, momento de oferta, palavra e encerramento. Vocês início, meio e fim. Tem que ter, sim, a organização do culto. Mas culto é algo que tem que estar dentro de nós. Ele tem que ser diário. Não pode ser feito de uma forma... não pode ser feito de qualquer forma, mas tem que ser feito de dentro para fora. A gente está aprendendo nessa conclusão que a liturgia precisa ser compreendida e vivida. A gente precisa viver a organização que é estabelecida na igreja. Em Salmos 102, sirvam ao Senhor com alegria, venham diante dele com cântico de júbilo. Como podemos tornar o culto mais significativo para a nossa vida espiritual? É com entrega, com dedicação, é com comunhão, é adorando a Deus em espírito e em verdade. Esse foi o nosso momento com a palavra. Aprendemos muito, porque Deus, ele sempre tem para nos ensinar. Se a pessoa está disposta a aprender de Deus, ela vai aprender de Deus. Tenho certeza que essa palavra ficou marcada, está marcada no seu coração. E está também marcada e guardada no meu coração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.